A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma excelente tarde de segunda-feira a todos os meus irmãos. Aqui, pastora Tatiane, nós estamos em mais um dia de propósito, tarde de segunda-feira com Deus. Nós estamos nesse propósito primiciando ao Senhor, entregando o nosso início de semana ao Senhor, reconhecendo que sem Ele nada nós podemos fazer e clamando a Ele para que a nossa semana seja por Ele abençoada. Amém, meus irmãos? O assunto do vídeo de hoje é Jesus, a verdadeira luz, em meio a tantas luzes falsas que vem surgindo. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a verdadeira luz, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 8 até o versículo 11. Lucas, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 11. Nós vamos aprender um pouco mais sobre o Senhor Jesus, essa verdadeira luz que nós precisamos, que guia os nossos dias, nos guia nos caminhos da verdade, Nós precisamos aprender todos os dias um pouquinho mais sobre a pessoa de Jesus. Amém? Antes de nós lermos aqui o texto na palavra do Senhor, eu quero te convidar a orar comigo em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos por um momento. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar, reconhecer quem o Senhor é, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Nós reconhecemos e professamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Nós sabemos que o Senhor é o nosso governador supremo, nosso Deus poderoso, criou todas as coisas e nos formastes a tua imagem e semelhança, Pai. Paizinho querido, nós pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos erros, Senhor, e nós reconhecemos que somos dependentes de Ti. Senhor, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. E, Paizinho querido, nos ensina hoje, Pai, a receber o direcionamento através da Tua palavra nesse propósito. Mas nós já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Vamos só relembrar aqui o assunto do vídeo de hoje. Jesus, a verdadeira luz. Nós estamos em semana de organização para a celebração de Natal, Tem muitos que acreditam que os cristãos podem comemorar o Natal, tem muitos que acreditam que não podem comemorar o Natal, mas eu acredito que vai muito da consciência e da maneira como que é celebrada essa festividade, Mas nós vamos ler um pouquinho a palavra do Senhor aqui para a gente poder entender, que o motivo de nós comemorarmos o Natal é o nascimento do Senhor Jesus. Nós cristãos não comemoramos outras coisas nessa época, a não ser o nascimento do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Diz assim a palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, verso 8 a 11. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Verso 11, central do nosso assunto. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, o que aconteceu aqui nesse texto, pastora, que nós acabamos de ler? Aqui na minha Bíblia fala o anúncio angélico. Anúncio angélico por quê, pastora? Porque esse anúncio do nascimento de Jesus, dado aos pastores que cuidavam dos seus rebanhos de ovelha, naquela região ali, dos campos de Belém, foi dado por anjos. Então, os anjos vieram sobre os pastores e anunciaram que tinha nascido o Senhor Jesus, Fala assim: hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha que maravilhosa essa palavra, Os anjos anunciaram o nascimento de Jesus. Nós vemos também profetas anunciando o nascimento de Jesus. Há cerca de 600, 700 anos antes de Cristo nascer, o profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, também fala do nascimento de Jesus. Diz assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho,
e chamará ele de Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Né? O profeta Isaías descreveu esse Messias como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Pastora, então nós estamos aprendendo aqui que Jesus é a luz, é a verdadeira luz. E em meio a essas preparação de comemoração de Natal, nós que somos cristãos, nós que recebemos o Senhor Jesus, essa verdadeira luz, como Senhor e Salvador, nós não podemos deixar essa oportunidade de falar de Jesus. De falar do nascimento de Jesus, porque nós comemoramos no Natal o nascimento de Jesus. Como eu falei, há quem concorde, há quem não concorde que o cristão podem comemorar. Mas eu aprendi estudando a palavra que o povo de Deus, o povo ali do Senhor, o povo de Israel, eles tinham o costume de celebração, de fazerem festa, de fazer a sua celebração. Mas todo o propósito das celebrações daquele povo, que o povo fazia, o propósito daquele povo era lembrar os feitos de Deus e o adorar. Então nós temos que seguir esse costume. Nós podemos celebrar, desde que a nossa forma de celebrar, de fazer ali as nossas comemorações, a nossa festividade, não vá contra a palavra. E que o motivo principal seja lembrar os grandes feitos do Senhor para conosco e de adorar. E como, pastora, nós podemos, com um coração cristão, celebrar o Natal sem ferir a palavra de Deus, sem ir contra o que a palavra de Deus nos ensina? Primeiro, nós podemos comemorar sabendo que nós não comemoramos Papai Noel, nós não comemoramos luzes, nós comemoramos o nascimento de Jesus. A palavra do Senhor não fala que Jesus nasceu em dezembro, no dia 25. Se a gente for olhar e pesquisar, em nenhum lugar na palavra de Deus fala que ele nasceu nessa época. Como nós não sabemos qual foi a época exata que Jesus nasceu, nós podemos comemorar o nascimento de Jesus todos os dias. Porque quando Jesus nasceu, nasceu a esperança. Jesus, ele é o plano perfeito de redenção da humanidade. É por causa de Jesus, porque Jesus nasceu e se entregou à morte de cruz, né? Ele sofreu, foi humilhado, chicoteado, cuspido, condenado. É por causa do nascimento de Jesus e por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário é que nós recebemos a promessa de salvação. É por isso que nós temos essa promessa de salvação. É por isso que aqueles que creram no Senhor Jesus e o receberam como seu Senhor e Salvador, eles foram feitos filhos de Deus, não somente criatura. Se nós não cremos no sacrifício de Jesus, nós somos criaturas de Deus. Agora, quando nós recebemos esse sacrifício de Deus naquela cruz do Calvário, nós nos tornamos filhos de Deus, mediante esse sacrifício dele na cruz do Calvário. E como, pastora, nós cristãos podemos comemorar e celebrar essas festividades, ou que seja de Natal, ou que seja de Ano Novo, sem ferir a palavra de Deus, pastora? De que forma? Primeiro, nós temos que lembrar e fazer como o povo de Deus comemorava naquela época, né? Qual que era o propósito? Lembrar os feitos de Deus e o adorar. E como nós cristãos podemos comemorar essas festividades com o coração cristão? Primeiro, nós temos que centralizar essas comemorações em Cristo, né? Quando nós estivermos organizando essas celebrações, esses momentos de festividade, essa comunhão, às vezes um jantar ali, a ceia de Natal, as reuniões familiares ou as reuniões na igreja para celebrar também a virada do Ano Novo, nós temos que centralizar em Cristo. Cristo tem que ser o nosso convidado principal e a ele tem que ser dado todo louvor e toda glória. Então nós temos que organizar as nossas festividades lembrando qual que é o propósito. Qual que é o propósito do Natal para nós cristãos? Lembrar do nascimento de Jesus. É aproveitar essa ocasião para falar do nascimento de Jesus e também lembrar que Jesus está voltando para buscar a tua igreja, que a palavra do Senhor ela está se cumprindo de Gênesis a Apocalipse. Então nós podemos comemorar desde que
nós venhamos comemorar da forma que não venha ferir os princípios da palavra de Deus. Que nós não venhamos negociar a glória de Deus com outras coisas, porque a palavra do Senhor nos ensina, primeiro Deus, as primícias são para Deus. Então, quando nós estivermos organizando as nossas celebrações de Natal e de final de ano, nós temos que centralizar na pessoa de Cristo e dar a Ele todo louvor e toda glória. Segundo, nós temos que celebrar com gratidão pelos feitos do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Até aqui as mãos do Senhor têm sido conosco. A palavra do Senhor fala ali que o profeta Samuel, após aquele povo vencer ali um exército dos amalequitas, o profeta Samuel ali, ele levanta ali um altar e coloca uma pedra ali e coloca o nome daquele altar de Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Então até aqui o Senhor nos ajudou. Então toda organização de celebração, de comemoração, de festividade, nós temos que celebrar com gratidão por tudo que o Senhor já fez para conosco, por todos os feitos do Senhor para conosco, que nós não temos como pagar, nós não temos como pagar por tudo que o Senhor fez por nós. A começar do sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário por nós. Tem como nós pagar, pastor, essa graça? Não tem como nós pagar essa graça. Então, toda celebração, nós temos que centralizar a pessoa de Cristo, dar a Ele todo louvor e toda glória. Nós temos que celebrar com gratidão pelos feitos do Senhor para conosco. Aproveitar esses momentos de festividade. Nós cristãos não podemos deixar passar em branco. Toda comunhão que nós tivermos, nós não podemos deixar passar esse momento e deixar de pregar o evangelho da salvação. Nós temos que aproveitar esses momentos de celebração, onde os corações das pessoas estão quebrantados, para poder pregar as boas novas. Assim como foi feito aqui o anúncio angélico, onde esses anjos aqui anunciaram o nascimento de Jesus. Então nós temos que aproveitar esses momentos de celebração para trazer as boas novas do evangelho a essas pessoas, para que Deus venha tocar no coração dessas pessoas e elas venham receber esse evangelho de salvação, para que essas pessoas venham crer nesse evangelho, nesse Senhor Jesus, no nosso Senhor e Salvador Jesus, para que essas pessoas venham saber que a verdadeira luz é a pessoa de Jesus. Que a pessoa de Jesus é essa luz que nos conduz à salvação. Nós que somos cristãos, não podemos deixar passar em branco essa oportunidade. Outra coisa também que o Espírito Santo falou ao meu coração é que nós podemos celebrar, mas que nós venhamos celebrar com discernimento. Manter o nosso coração no propósito de adorar a Deus, de reconhecer os seus feitos. Porque essa época do ano também representa também muito materialismo, muito consumismo, muitas glutonarias, muita superstição, muitas bebedices, e que nós venhamos comemorar essa época do ano com gratidão, centralizando a pessoa de Cristo, mas também com discernimento do que nós estamos fazendo. Sem idolatrar outros deuses, que nas nossas mesas de comemoração nós não venhamos levantar altares a deuses estranhos, nós não venhamos nos comportar dessa maneira, porque nós confiamos em um único Deus, aquele que nos amou tanto que entregou seu Filho a uma morte de cruz, e ele sofreu naquela cruz do Calvário por nós. E toda honra e todo louvor deve ser dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa luz verdadeira. Se a gente for ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, nós vamos ler ali no capítulo 1 de João, que havia João Batista, que ele anunciou a vinda do Senhor Jesus. Ele não era a luz, mas ele testificava da luz que viria. E nós também temos que fazer da mesma forma. Nós temos que testificar dessa luz que é o Senhor Jesus, que já veio, ele já se entregou à morte de cruz, ele se entregou à morte de cruz, o Senhor recebeu esse sacrifício, foi imputado diante de Deus como justiça, Por causa desse sacrifício nós somos salvos.
Nós recebemos promessa de salvação, nós recebemos promessa de vida eterna, e é isso que nós devemos comemorar em todas as nossas celebrações, ou que seja de Natal, ou que seja de virada de ano, em toda mesa de comunhão, em toda mesa de celebração, em toda reunião, nós não podemos deixar de citar o nome de Jesus. Nós não podemos deixar a oportunidade para pregar o evangelho da salvação, para pregar o evangelho de arrependimento de pecado, para pregar o mesmo evangelho que Jesus pregou no seu ministério aqui na terra. Ele pregou arrependimento, que nós devemos arrepender enquanto é tempo, que nós devemos entregar as nossas vidas ao Senhor, que nós devemos mudar o nosso comportamento diante do Senhor. Irmãos, Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. Isso não é conto de carochinha, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Ele vai voltar para buscar a tua igreja em poder, em grande glória. Ele não vai mais voltar para lidar com o pecado. Ele não vai mais voltar para isso. Ele vai voltar para buscar aqueles que creram nele como Senhor e Salvador e os receberam como donos de sua vida. Você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador? Você já professou o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, como seu Senhor e Salvador, como Rei? Você já reconheceu diante de Deus, diante dos homens? Você já reconheceu o Senhor como Salvador? Você já reconheceu o Senhor Jesus como a verdadeira luz que conduz e guia os nossos passos? Sem a presença de Deus nas nossas vidas, meus irmãos, não tem como. Não tem como. Então nós temos que aproveitar sim essa época do ano para celebrar o nascimento de Jesus, para celebrar e anseiarmos juntos pela volta de Jesus, porque os tempos são muito difíceis e a tendência é o cumprimento da palavra do Senhor. O cumprimento da palavra do Senhor vai se cumprir. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir de Gênesis a Apocalipse. E a palavra do Senhor fala que se os tempos não fossem abreviados, irmão, nenhum seriam salvos, nem os separados seriam salvos. Então que nós venhamos, irmãos, buscar o Senhor enquanto podemos achar. Buscai ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Buscar o Senhor e reconhecer que o Senhor Jesus é a nossa luz. Vamos com consciência, com discernimento, com entendimento, festejar sim as comemorações de final de ano, mas entender que nós estamos reunindo para comemorar o nascimento de Jesus, para comemorar o nascimento, para comemorar ali a ressurreição do Senhor Jesus e para comemorar o que Ele fez na cruz do Calvário por nós, ansiando por sua volta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te convido a orar comigo. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra tão poderosa, Pai. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. Obrigado pela tua graça que nós não temos como pagar, Senhor. Não tem como nós pagar por essa graça. Ô, Senhor, perdoa, Senhor, as nossas falhas e os nossos erros. Ô, Jesus, manifesta, Senhor, a tua vontade nas nossas vidas e que nós venhamos, Paizinho querido, andar conforme a vontade do Senhor. Senhor, não nos deixe, Paizinho querido, pecar contra ti. Senhor, que nós venhamos entender, Pai amado, o verdadeiro significado das comemorações de Natal e de final de ano, Pai. Que nenhuma comemoração que nós venhamos a fazer, Pai, fuja do propósito que é te adorar e reconhecer os feitos do Senhor. Pai amado, nessa tarde de propósito, nós reconhecemos o Senhor como a verdadeira luz. A luz que guia os nossos caminhos, a luz que nos guia no caminho da salvação. Nessa tarde de segunda-feira nós reconhecemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, Pai. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a andar nos caminhos que conduzem à salvação. Que o Senhor tenha de misericórdia, Pai, do teu povo, tenha de misericórdia da nação, tenha de misericórdia daqueles que ainda não te reconheceram como Senhor e Salvador, Pai. E que eles possam ter essa oportunidade, Pai, o quanto antes de te reconhecer como Salvador de suas vidas. Senhor, eu te louvo e te agradeço por mais essa oportunidade de meditar na tua palavra, de vermos aqui na tua palavra que nasceu nosso Salvador e Senhor,
Que o Senhor, Paizinho querido, é o nosso Salvador, papai. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa graça que nós não merecemos. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Oh, Senhor, nos ensina a ter um coração cheio de gratidão a Ti, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Uma excelente semana a todos os meus irmãos, né? Que nós venhamos ter comemorações aí de Natal e de final de ano na presença de Deus e que nós venhamos comemorar com discernimento. Em nome de Jesus. Pastora Tatiane falando. Até o próximo dia de propósito, em nome de Jesus.